Cone é uma referência que é difícil. Se eu tiver que derrubar o positivo, não adianta que eu corro. Esta fileira deixa... O Flamengo, cara, não, um moleque não sonha, né? Você jogar no Real Madrid, Barcelona, né? Ô Marquinhos, você fica chateado assim de não ver mais moleque jogando bola na rua? O molecada não parece que não se interessa mais pelo futebol. O que você pensa de tudo isso? Cara, isso é um tema legal. Primeiro, duas frentes que eu vejo hoje. Primeiro, mudou-se o mundo, literalmente. Principalmente no âmbito de segurança. Exato. Eu jogava bola na rua, vocês viram jogar bola na rua. Eu fazia pega-pega, esconde-esconde, 3 dentro, 3 fora com o portão do vizinho. Até 8, 9 horas da noite, meus pais estavam despreocupados dentro de casa. Entendeu? Exatamente. Entra pra casa que já deu o seu horário, você precisa dormir que você tem aula amanhã. Hoje, todos esses espaços, praça, fazia um poste era uma trave, né? Não existe mais isso, entre aspas. Eu digo assim, nos grandes centros, né? Não tem segurança mais. Não tem. Mais pro interior, em cidades menores, você ainda vê algumas coisas assim, mas mesmo assim. Hoje, se você for falar com uma criança, o que é empinar uma pipa? Ou Jogar o Betis na rua. jogar Betis, taco, Betis. Tradicional. Você tá entendendo? Essas coisas, a criança fala assim, que loucura é essa? Tem esse jogo no celular? Então, esse ponto. Segundo ponto, a geração ela vai mudando. A liberdade que meus pais davam, entre aspas, eu já não dei a liberdade para meus filhos. Meu filho hoje tem 25 anos, minha filha tem 20 anos. Se você perguntar assim, quantas vezes pegaram o ônibus sozinho em Campinas e foram pro shopping, eu posso te afirmar que 0. Por quê? Porque eu não confio na segurança que Eu não tem. tenho coragem de deixar minha filha. Eu tenho um filho de 15 anos, eu não tenho coragem de deixar ela É isso. sozinha no lugar. Você tem coragem de deixar ela aí, de repente, até hoje, que é um ambiente seguro num shopping, fazer. Vou deixar você na porta do shopping, você sabe que você vai para dentro do shopping, você vai encontrar as amigas. Você está inseguro. Entendeu? Então, quer dizer, sou eu, você, todo mundo. Então, isso também vai fomentando de um jeito que você acaba falando assim, seu filho vai jogar bola na rua? Por que eu vou dar um exemplo? Eu moro num condomínio de casa, hoje tudo bem, mas na época que eu mudei, há 14, 15 anos atrás, que eu construí a casa, meu filho era muito menor, minha filha é menor ainda. Pai, vou jogar bola no campo, tem um campo, dentro do condomínio, mas eram muitas obras, muita gente lá dentro. Peraí que eu vou te ver lá, quem tá, qualquer coisa você me avisa. Menino, imagina a menina. E cara, não é diferenciar, você cuida mais do menino da menina. É diferente, a vida toda é assim, certo? Os homens continuam respeitando as mulheres até hoje. Entendeu? Então não dá pra gente correr um risco disso. Então o que acontece? Elimina as áreas que poderiam ser mais públicas para você poder participar. Exato. Não tem a segurança. Onde tinha muito na minha época era clube social. Você ia pro clube, que eu falei, eu me formei no Guarani. Você falou, você joga bola no veterano. Sim. Tinha muito isso. Já está eliminando, por quê? Hoje a grande maioria de condomínio, seja apartamento, coisa, tem uma salinha de musculação, tem uma quadrinha poliesportiva, não sei o quê. Eles não saem lá dentro. Pessoal, Já fica naquele ambiente, já se socializa ali. Aí o que é socializar? Se a criança não sabe nem brincar. Vai jogar bola? A gente joga uma bola. E aí eu falo, jogar bola na rua, você treinava sua criatividade, você treinava sua parte tática. Até vou atacar primeiro o primeiro tempo para a subida, porque a segunda é para o segundo tempo eu vou cansar. Exatamente. Até isso. Você já estava se preparando, tabelar com a sarjeta, tá vindo o carro, você pisava na bola, você estava trabalhando já o equilíbrio, sem você saber. Então o nosso repertório, ele era diferente, era cognitivo, motor. Hoje, então aí nós vamos exigir isso das crianças. Eu estava tendo, hoje, uma aula inicial ali, as crianças não pensam, mas não é que elas não pensam, elas não sabem pensar. Então é muito difícil esse tema, entendeu? Para você falar. Eu acho que isso nós não vamos ver mais. Não vamos ver mais. Ou os pais incentivem os filhos à prática de levar para um clube, levar para uma academia, estimular, ou senão vai ficar nessa uma geração que é uma geração que vai vir e futuramente inclusive vai ter problema de saúde, né? Porque não pratica atividade. Não estamos falando de alto rendimento, estamos falando de prática de atividade. A criança não sabe brincar hoje. Tem criança hoje com 10, 11 anos que ela não sabe andar de bicicleta. Isso virou loucura, gente. Voltando então à sua carreira como jogador, a gente dá voltas e voltas Desculpa, e vai surgindo as perguntas. É que vai o tema, a gente... Voltando então à sua carreira, clubes por onde você passou?
Do Guarani eu saio, do Guarani porque é isso aí, 94 campeão da taça, jogo ainda mais o aspirante e aí surge uma possibilidade de eu ser negociado. Não tinha espaço no time de cima, né, porque era muitos jogadores bons também, né. O Paulista de Jundiaí aqui, era Lousano Paulista, tinha comprado o time, né. O Eli Carlos, falecido Eli Carlos, irmão do Silas e tal, que jogou o Silas, né, que jogou São Paulo, na seleção Os pastores, né? Isso. O Eli Carlos tinha sido meu treinador e também gerente de futebol do Guarani. Na hora ele falou, ó, Guarani, eu vou comprar ele e vim pra cá. Aí me compraram e vim pra cá pro Paulista. Eu joguei 95, 96, 97 no Paulista por 3 anos. Uma época boa, Série A2, era um nível muito bom, né? Era outra pegada de futebol. O interior era muito forte, né? Qualquer time era forte no interior. Aí joguei aqui e aí Giba, treinador, Norberto Lopes, puta treinador bom, ele sai daqui, ele queria me levar pra Ponte, contratado, ele falou, vou te levar pra Ponte. Ele acabou falecendo, cara, na pré-temporada da Ponte, no hotel, ele não veio pro treino, agora foi ver, achou ele, o Norberto Lopes, um puta treinador. Eu sou emprestado pro Noroeste, aí eu vou jogar Série A2 pelo Noroeste. Chego lá e tal, começo a jogar, o Noroeste mal, tava pra cair, o time dá uma reagida e vai crescendo, aí eu sou eleito o melhor lateral direito da Série A2. Que ano que era, mano? 97. O cara que era ponta virou volante. Volante. E foi eleito o melhor Isso, lateral direito. Em 98 eu tava no São Carlense e a gente enfrentou o Noroeste lá em Bauru. Acho que perdemos. Aí eu tava no Botafogo de Ribeirão. E aí nós devemos ter jogado contra. Porque em 98 eu joguei contra o São Carlense, tanto em Ribeirão como em São Carlos. E aí eu vou pra lá, lembra do Zé Carlos que acabou falecendo, o lateral que foi pra Copa do Mundo, jogou no São Paulo? Que imitava passa. Ele tava pela Matonense, a Matonense é campeã esse ano. A gente perde pra Matonense no último lance do jogo, assim, e naquele lance eu subi a 2, sobe a Matonense e sobe a Barbarense. Noroeste e Ponte ficam fora na semifinal, entendeu? Não vai, né? E beleza, aí nisso, um dirigente da Portuguesa falou assim, cara, eu vou contratar você emprestado para você vir para a Portuguesa Brasileirão da Série A. Puta campanha da Portuguesa, cara. Chegou o ano que o Palmeiras, não vai ficar bravo, né? Vocês perderam pro ano do Vasco, do Edmundo. Edmundo Vasco. 97. Final, que o Viola tá pelo Palmeiras. Sim. E tal, aquele time. Era 4 num grupo, 4 no outro, como se fosse uma semifinal. Aqui era Portuguesa, Juventude, Flamengo e Vasco. Eu passo o Vasco. E aqui tinha Palmeiras, eu não lembro quem era, acho que era Cruzeiro, Santos e tinha mais um. E aí passa o Palmeiras, direto, aí vem fazer a final. Então foi um baita campeonato. O treinador, que era o Marco Antônio Machado, que foi o treinador do Noroeste, ele vai pro Botafogo de Ribeirão. Fala, cara, vem pra cá, vem pro Botafogo, 98. Aí a Portuguesa ali, reformulação não, tinha ido emprestado, tinha jogado pouco, tal, porque o treinador, cheguei lá para ser o terceiro lateral, joguei pouco e tal, né? Isso acontece também. E é diferente jogar um time grande, a Portuguesa na época era grande, Série A. Tinha Zé Maria, tinha essas caras. O Valmir, não era Valmir, tudo como ele chamava. Valmir, que era um jogador forte, cara, do lado direito, e tinha um que tinha vindo do União São João de Araras, cara. Augusto, lateral esquerdo, que jogou depois no Corinthians, capitão, Rodrigo Fábio, Sérgio, goleiro Sérgio do Palmeiras, esqueci o sobrenome agora, o Sérgio, César e Emerson Arazar, timaço português. Leandro Amaral, centroavante, Curê, tinha o Tuta, centroavante também, no banco, muito forte da Portuguesa. E aí vou pro Botafogo de Ribeirão, chego lá em 98 para jogar Série A2, aí Brasileirão Série B, aí a gente sobe. Aí em 99 a gente, no Paulista também, fica na 2, perde para o América de Rio Preto, que era o Cilim, treinador e tal. Joga a Série A. Aí eu tenho uma lesão de hernia inguinal. Começou uma dor, é isso que eu falo, uma dor forte no adutor direito. E eu jogava, travava minha perna depois do jogo. Aí tomava anti-inflamatório, estava inteiro, no outro dia não tinha dor nenhuma. Aí joguei 2, 3 partidas. E aí descobri que estava com hernia inguinal. Tá? Fez o teste, cirurgia. Perdi o Campeonato Brasileiro inteiro, porque eu joguei 7 rodadas. Perdi o Brasileiro inteiro, volto pro Paulista em 2000. Aí o Paulista é uma loucura.
O seu passe, tudo isso seu passe era do Paulista, estava só emprestado. Na Real, o Paulista, aí do Paulista, quando eu passo os 3 anos, eu vou para o Noroeste emprestado, eu consigo para ir para a Portuguesa que eles me liberem aqui o passe. Uhum. Aí eles pegaram tipo um valor de empréstimo, então deram empréstimo, mas eu ficava com o passe. Então o Paulista pegou uma grana e eu fiquei com o passe. Aí eu fui para o Botafogo. Eu fui para o Botafogo, os caras, beleza, vamos fazer um contrato aqui, mas eu quero parte do seu passe. Né? Então beleza, parte do seu passe. Então era metade de passe do Botafogo, metade meu. Começou aquele jeito, né? E aí a coisa foi fluindo desse jeito, né? Rapidinho, que pra você ver como, ó, uma loucura. O Paulista em 2000 é o Paulista, acho que mais louco que já fizeram. Não sei se você vai lembrar desse Paulista, que é o seguinte. Série A3, Série A2, Série A1 começou ao mesmo tempo. Só que era uma fase inicial. Ia jogando, tipo, em grupos, saía o primeiro do grupo, fazia uma semifinal e fazia uma final, já rápido. O Botafogo faz isso e joga a final contra o São José. A gente elimina o São Caetano, que é timaço, São Caetano na semifinal. E aí a gente joga a final com o São José. E ganha, então é campeão. Teoricamente já era pra gente ser tipo campeão da Série A2. O que acontece na segunda fase? Nós começamos a jogar a Série A1. O América de Rio Preto foi a pior campanha do A1. Ele veio para jogar A2. Então o pior da A2 foi disputar A3. No mesmo ano, você monta um time para jogar. Então, nós fomos jogar A1, cara. Pegar Rio Branco, pegamos Palmeiras, pegamos São Paulo. A estreia nossa era São Paulo na quarta-feira. Raí, fraco o time, né? O time do Palmeiras, que 10 dias depois pegou o time do Palmeiras. Marcão, o lateral Nenê, né? Rivarola, Clebão, Júnior, César Sampaio e Galeano. Dava medo de jogar contra o Nossa, meu Deus do céu. Alex, fenômeno. Para mim, um dos melhores jogadores que eu enfrentei, Alex. Eu estou falando Alex Edição. Para mim, o melhor jogador que eu joguei contra. Alex, Oséias Euler e Paulo Nunes. É bom pra você, né? Conseguimos 1-1. Deus do céu. Viu? Não, mas aí por que eu tô falando isso pra vocês? Aí aconteceu, eu joguei todos esses anos, né? E aí eu tive uma proposta para sair, através para ir pro Palmeiras, não fui liberado, né? O falecido Ricardo Ribeiro, presidente do Botafogo, não libera, o que eu vou explicar pra torcida, isso aqui e tal. Vida que segue. Em 2000, após, vem a Copa João Avelange. Aí eles colocam o modo e automaticamente, né, Botafogo aqui e tal, que era acho, amarelo, que era o nosso, que era a Série B e tal ali, como fosse Série B, modo. Tal, jogo e tal, e aí eu tenho uma oportunidade para ir para fora do país, ser negociado pelo Alavés. Hoje até tá pequeno o Alavés, mas na época eu jogava a Série La Liga, né, bem e tal. Eu falei, puta, Espanha, vambora, né. Partiu. Aconteceu, o presidente, não libero. Foi o meu primeiro sinal de falar assim, larguei essa porcaria, eu não vou ficar mais jogando bola. Eu não sou uma mercadoria para não ter liberdade e tal, essas coisas. E aí eu falei, cara, eu não jogo Copa João Avelange, vou embora para casa. Como? Embora. Mas eu tive um gatilho nisso. Que eu morava num apartamento que o clube paga, né? Você vivenciou isso, né? Sim. É uma história curiosíssima. Eu tô na hora do almoço, minha esposa e meu filho pequeno. Eu tô falando de 2000, meu filho nasce em abril. Eu tô te falando mais ou menos isso julho, agosto no máximo. O cara bateu na minha porta, João Avelange para começar a rodar. E eu ali, o cara me liberava para ir fora para ir. Eu abri a porta, pois não, tô no nono andar do apartamento, o cara falou assim, mas desculpa, eu sou proprietário, tô aqui com o meu advogado e essa é a carta de despejo. Eu, como sem despejo? Não, porque o Botafogo não paga há 5 meses o apartamento. O Botafogo acabou de jogar a Série A, isso que eu estou falando, foi de verão. Eu olhei para minha esposa e falei, o que eu faço? Ela começou a chorar, meu filho pequeno. Falei, vou te pôr no carro, te levo para Campinas. Eu tinha um apartamento já em Campinas, fica ali, ou se fica na casa da sua mãe e tal, e eu vou resolver aqui o que eu vou fazer. Fui no presidente, o presidente falou, se vira para você pagar. Eu falei, se vira, no meu contrato existe isso. Aí eu tive uma atitude que hoje também me dá coisa como liderança. Joinha pra você, eu vou embora. Não jogo mais bola. Fica com o dinheiro, fica com o passe, o que você quiser. Agora você vai justificar pra torcida por que eu fui embora. Larguei o Botafogo. Tchau, fui embora. Aí, advogada, Gislaine aqui, não, pode ir embora, tá liberado e tal.
A Barbarense em 2001 ia jogar o Paulista Série 1. Sei lá. Aí o Luiz Carlos Martins, treinador, me ligou, pô, vem, eu falei, não jogo mais bola, não quero mais jogar bola, vida que segue. Não, vem pra cá que você vai jogar, vem jogar. Fui jogar o Paulista por eles. Aí fui bem, Série A1, jogou, tal, não sei o que, tal, foi. Ainda joguei na Maturense. E aí eu juro pra você, eu virei e falei assim, não quero mais. Sabe quando você perde o prazer? Sei. Isso com 28 anos. 26, 27, cheguei a 27 anos. Perdi. Por que eu perdi? E hoje eu entendo. Porque eu tinha um sonho de jogar no Guarani. Beleza, daí eu não realizei. Mas eu tinha um sonho de ser o mais correto possível como profissional. Usar a nomenclatura atleta profissional de futebol, não jogador de futebol. Então por isso que eu era capitão, eu sempre, todos que trabalharam comigo, jogaram, sabe, eu era sempre exemplo. Nunca fui o último a chegar, nunca fui o primeiro a ir embora, entendeu? Então hoje não existe mais isso no futebol. E também respeito, entendeu? Então eu era muito correto. E eu acho que para ser atleta de futebol você não pode ser muito correto. Não tem condição. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você não pode ser muito correto. Não é sacanear os outros, é isso que eu tô. Mas você tem que ter um pouco mais de malícia, um pouco mais de malandragem, fluir muito mais, ser mais político, entendeu? Então, para mim, o que era o conceito de correto é correto. Então, se a gente prometeu e combinou uma coisa, está combinado comigo até hoje, a gente está pondo papel. Agora, as pessoas não. Então, hoje a gente não vê mais isso no futebol, e o futebol a gente sabe o que é o mercado. Por isso que, só para te falar, aí encerrei, entendeu? Por que me perguntam, se for uma pergunta de você, por que você não trabalha na base? Recebo convite toda hora. Já vou perguntar isso logo. Aí a gente entra nesse assunto. Fala você da sua história. Cara, eu já vou falar da minha história nessa pergunta aqui. Você é um cara de sucesso, todo mundo sabe. Mas aí nesse momento que você abandona a carreira do futebol, eu vou falar com você falou, na hora certa você falou, fala da sua história. Eu assim, eu sei que o meu pai tinha o grande sonho de eu ser jogador de futebol. Então quando a gente começou a liberar os 17, 18 anos, que começou a ver que não ia virar nada, eu comecei a entrar em desespero, porque eu sabia que eu não estava realizando o sonho do meu pai de ser jogador. Isso é uma grande coisa. E isso é uma coisa que me doeu muito, assim, por muito tempo, sabe? Anos e anos eu fiquei pensando. Hoje eu sei que meu pai se orgulha do que eu faço, da pessoa que eu sou, do homem que eu me tornei. Já escutei isso da boca dele. E isso me tirou um peso gigante, sabe? E como foi pra você, assim, a hora que você falou, vou parar de ser jogador de futebol em relação à sua família? Você sentiu alguma coisa nesse sentido, assim? Isso é problemático, isso é complicado. O que você falou aí é o que acontece e continua acontecendo até hoje com todo mundo, tá? Então, no ambiente de escola de futebol, o pai tá na grade ali, é ele, que é o sonho dele do filho se tornar jogador, tá? O que ele não conseguiu, então a tal da palavra de frustração, tá? Quando eu resolvi parar, um dos momentos mais difíceis que aconteceu foi eu sentar na frente do meu pai e da minha mãe para falar. Por quê? Querendo ou não, eles investiram tempo, dinheiro, um monte de coisa para me ajudar a realizar o meu sonho de ser atleta profissional de futebol. E automaticamente eles também, porque acompanhavam aquilo lá. Mas a pessoa que me deu mais força foi a minha esposa. Porque a partir do momento que eu tiro ela da casa dela, namoramos por 6 anos e meio. Então ela tinha 17 ou 18. Namorando. Ela tinha um trabalho dela, ela tinha um estudo dela. E ela casa comigo, ela tem que seguir os meus passos. Eu trago um grande problema. Certo? Porque eu tenho meu sogro e minha sogra que davam uma condição boa para ela, todas essas coisas, e falavam assim, agora abre mão da sua vida e vem viver uma responsabilidade gigantesca. Certo? E ela fez. E aí eu viro e falo assim, mas agora eu não jogo mais bola. Como é que a gente sustenta? Como é que a gente paga as contas? Você fez a vida toda, o que você vai fazer agora? Ela me deu força. Ela me deu força, apoiou, eu vou voltar a trabalhar, eu vou fazer isso, a gente vai embora e você vai se encontrar. Foi no meu pai e minha mãe e foi muito difícil eles terem entendimento. Muitos anos depois, minha mãe olhou para mim e falou assim, eu tenho orgulho de você, o que você se tornou hoje. Vou usar aquela palavra que você falou de sucesso, depois a gente até fala sobre o que é sucesso, né? O que acontece? Hoje, o trabalho que eu faço, ela sente orgulho. A minha mãe. Ela vê o propósito. Ela vê o que eu cresci, todos os ensinamentos dela, hoje, como educador, vamos dizer assim. Então, não foi fácil isso aí, mas muito difícil.
passei apuro, mas as coisas têm que acontecer, né? Como diz Bernardinho, que é uma grande referência para mim de liderança, né? O conflito, o problema e a pressão, ela está ali constante. Como lidar com ela? Vivendo ela. Como você vai viver, cabe a cada um, né? Sim. Como você vai administrar. Então passei apuro, passei sufoco, sem dinheiro, eram 2 carros, vende um carro e vende outra coisa e vai, até você começar a ver o que você vai fazer. E aí eu tinha uma pessoa muito especial, né, que eu perdi ela um ano atrás, mais ou menos, um ano e pouquinho, meu sogro. Ele falou, vem cá, é isso que você quer? É, tô com você. Só que você vai estudar. Foi a primeira pessoa que falou. Eu falei, pô, mas eu sempre tive isso. Ele falou, então, mas você nunca se formou. Você vai se formar. Vai ser professor de educação física, vai fazer a diferença na vida dos outros, vai e tal, não sei o quê. E aí ele ficou aqui, ó. E eu fui, fiz e comecei. Comecei nessa carreira de professor. Que aí é bem longa, bem história. Entendeu? E aí que tá, como é que foi o trajeto até se tornar um head coach, começar a trabalhar com a molecada, com uma... Como é que se fala? O método que você criou? A metodologia. Tem a metodologia minha, né? Porque o que acontece, né? Isso é até legal. Muita gente fala assim, eu tenho metodologia. Eu falo, balela, você não tem metodologia. Falo para todo mundo. Você não tem metodologia, você tem método de ensino. A metodologia, ela é fomentada como se fosse um livro. Como se fosse uma tese de TCC. Você vai estudar, você vai pegar as referências que você tem bibliográficas, vai fomentar e montar. Olha, o que eu acredito de ensinamento? Isso. Aí você monta a sua metodologia. Foi isso que eu fiz. E hoje a rede Ronaldo Academy se transformou enorme, né? Grande, uma marca grande que é o Ronaldo Fenômeno, mas ter uma metodologia fomentada, que eu escrevi, que eu fiz, que eu me dediquei àquilo lá. Tanto que fazer algo, processo fora do mercado. Agora o método Marcos Coelho, ele não consegue ser replicado. Com você, do jeito que você trabalha, você pode me ensinar tudo que você tem. Você também. Eu não vou conseguir repetir o que você faz. Eu posso copiar, e posso melhorar. Você até melhor, vocês ou vocês melhor do que eu. Porém, a gente fazer um método. Só que, quando eu resolvi, meu sogro falar, vai ser professor de educação física, eu falei, eu não quero trabalhar mais com futebol. Olha como que vira a coisa. Porque cria-se um bloqueio. Cara, eu sofri tanto no futebol, eu não quero mais trabalhar com futebol. Quero ser professor de educação física, quero pegar uma menina, uma criança que tem Down, uma criança que tem hiperatividade, poder mudar essa criança para a vida através das atividades físicas, através do esporte, vamos dizer assim, esporte, na prática esportiva. E aí, que eu acho que é o grande diferencial meu, né? Quando você fala de sucesso, muita gente, puta, onde eu vou, todo mundo conhece, tem que ficar dando autógrafo, shopping e tal, isso do canal dos banheiristas, depois a gente fala lá na frente, mas para mim o sucesso é eu poder todo dia levantar, acordar e fazer a diferença na vida dos outros, que seja uma pessoa, aí eu me sinto realizado. Que nem hoje. Hoje, para mim, eu tô no sucesso, no máximo. Hoje eu dei 2 aulas aqui, peguei um público e um menino termina a aula e ele vira para mim e fala assim, nossa, coach, eu entrei esse ano aqui na escola e eu não tinha te visto ainda de sábado e eu sonhava em ter aula com você, mas é muito melhor do que eu sonhava. Isso para mim é realização. Arrepio. Então o que acontece? Esse é o trabalho meu como professor, como educador. Só que você tem que ter muito desafio. As pessoas elas querem as coisas muito fáceis. Esse é o problema do ser humano. Quando eu ainda estou estudando, tem um nicho que ninguém explora, que é professor de educação física no ensino infantil. Porque eu estou falando de 20 anos atrás, de 25 anos atrás. O que acontece? Todas as escolas que tá lotado, né? Tem escola infantil em tudo que é lugar, né? Infantilzinho, de bebezinho, vai com bebê e tal, mas tipo assim, 2 anos até 6 anos, para depois começar, né, o ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, mudou, né? Na minha época era colegial, né? Ginásio, tal, muito bem. O que acontece? Eu peguei e falei, meu, esse é um nicho. Aí todo mundo falou, você é louco, você vai dar aula para criança de 2 anos com chupeta, não sei o quê. E eu tinha o Marquinhos. Colocava musiquinha de Xuxa, música infantil, música lá para criança, bolinhas coloridas, pequeno, médio, grande para criança entendendo, o macio, o duro. E comecei a fazer esse processo. Aí peguei uma escola infantil, peguei 2, peguei 3, acabou dando aula a semana toda, isso aí. Desgastante, extremamente desgastante.
Só que isso foi me dando uma base de ver a evolução das crianças de 2, 3 anos. Criança deu dar o dedo para ela segurava aqui para mim, eu falava assim, sobe no banquinho reto. Ah, com medo, ela andava no banquinho, eu falava, agora pula. Mas tipo assim, então vamos de 30 centímetros, ela pulava. Aí o pai mandava mensagem, o que está acontecendo com meu filho? Que ele está rolando na minha cama, ele está pulando o sofá. Tá sendo estimulado. Cai naquele assunto que nós falamos lá atrás de não ter espaço. Então o que eu fiz? Fui fazendo isso e falei, putz, foi me dando gosto. Automaticamente começou o quê? Infantil, destacando. Puta, pega o fundinho, criança de 6, 7 anos, que também comecei a fazer esse trabalho. Beleza, aí um colégio, 2, aí já não dava mais conta de eu dar aula aqui o tempo todo. No infantil, então aí sai de uma escola infantil, aí fica numa escola infantil, funde 1, aí outra escola, funde 2. Puta, funde 2, é importante, 5º ano ao 9º. Formatação, ó, criança, 12, 13 anos, hormônios, as meninas diferentes, acontece a primeira menarca da criança, muita gente, você vai para uma projeto de educação física, só que a primeira menarca, primeiro ciclo menstrual, isso aí pode ser traumático para ela, né? Onde foi, onde ela estava, qual foi a dor que ela sentiu, o que aconteceu, se ela estava preparada, entendeu? Então, e você é professor, como é que você ensina, né? Essa criança. A ensino médio e tem a oportunidade também da extracurricular, que eram as atividades complementares, na PUC. Ou seja, eu passei 2 anos à faculdade. Tudo voltado para o esporte e educação física, esporte e educação física. Foi. Aí fui fazendo isso aí, surgiu a oportunidade de eu criar uma metodologia de ensino, totalmente voltada para o lado educacional, como professor de educação física. Por isso que eu falo. Falar que nossa, metodologia, não sei o que. Legal, parceiro, você sabe aplicar isso? Você sabe baseado em que foi? Quantas crianças eu vi em atividades ela fazer errado e eu ter que ajustar a coisa, organizar? Quando começou o trabalho na R9? 2015. 2015. Você teve um contato com o Ronaldo? Como foi? Então, o que acontece? Eu não falei pra vocês que o Marquinhos, ou o coach Marcos Coelho, como você preferir, é um cara diferenciado, um exemplo de cuidado com os filhos, de sabedoria e de caráter. Se você não quer perder nada dessa entrevista, porque vou falar pra você, tem muita coisa legal ainda por vir, muito assunto polêmico e eu sei que você não quer perder. Então se inscreve no canal, ativa as notificações que o próprio YouTube vai te notificar assim que sair a parte 3 da entrevista com o coach Marcos Coelho.